Nesse vídeo a gente vai ver outro método para determinar a velocidade da reação. Nesse caso, não a medida direta da velocidade, mas é aquele outra classe de métodos em que a gente mede a variação na concentração das espécies em função do tempo. Então a gente vai ver nesse vídeo as leis de velocidade integradas, né? Então a gente vai ver essas várias leis de velocidade para reações de ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Por que leis de velocidade integradas? Né? Integradas porque elas vêm da integração de uma equação diferencial que dita a variação da concentração da espécie com o tempo. Essa, é daí que vem o nome, tá? Talvez sobre cinética, essa primeira parte, essa questão de leis de velocidade integradas seja o mais importante, tá? Principalmente diferenciar uma reação de primeira ordem de uma reação de segunda ordem através da lei de velocidade integrada. Enfim, então vamos primeiro ver a lei de velocidade integrada para uma reação de ordem zero. Uma reação sempre, a gente está assumindo que é uma reação tipo A formando produtos. Então a gente tem que a velocidade, que é menos, que é o consumo da espécie A, né, que é um reagente, menos dA dt, é igual a constante K. A ordem zero porque seria A elevado a zero, né, que é 1, por isso que a concentração de A aqui some. Então se a gente integrar essa equação, eu não vou ficar aqui integrando essas coisas, né, mas não é nada difícil. A concentração de A no tempo t, né, essa concentração de A vai variar com o tempo, vai ser igual a concentração inicial de A zero, menos Kt, uma constante de velocidade vezes o tempo. Então, a zero é uma constante, né, a concentração inicial, então uma vez que você determina qual concentração você vai fazer o experimento, a concentração inicial, isso não vai variar. E a concentração de A aqui vai variar com o tempo, né, porque o tempo aqui vai variar ao longo da reação. Então, essa é a lei de velocidade integrada para uma reação de ordem zero. Tá? Então, o que diz essa lei de velocidade integrada? Né? Percebam que tem uma relação linear entre a concentração de A e o tempo. Então, a gente pode fazer um gráfico da concentração de A em função de tempo. E o coeficiente angular vai ser menos a constante de velocidade. Então, um método para a gente determinar a constante de velocidade. Aliás, todas essas leis de velocidade integradas, em geral, são utilizadas para determinar a constante de velocidade de uma reação. Então, para a primeira ordem, de novo, assumindo que é uma reação do tipo A formando produtos, a velocidade para uma reação de primeira ordem, né, a velocidade de decomposição de A é igual a constante de velocidade vezes a concentração de A elevado a 1, né, por isso que é de primeira ordem. Então aqui a gente pode integrar de novo essa equação, né, passando a concentração para cá e o dt para lá. De novo não é difícil, mas a gente tem que, integrando essa lei de velocidade para a primeira ordem, a gente tem que ln da concentração de A no tempo t é igual a ln de A0, a concentração inicial de A, menos kt. Ou ainda, né, se a gente passar esse ln de A0 para o lado esquerdo, a gente tem que ln de A sobre A0 é igual a menos kt. Em termos da concentração de A, a gente tem esse decaimento exponencial da concentração inicial de A. Né? A concentração de A no tempo t é igual a zero vezes exponencial de menos kt. Essas reações de primeira ordem são bem importantes, né? Não só na química, por exemplo. Em geral, o crescimento bacteriano num meio também segue uma reação de primeira ordem. O decaimento radioativo de um átomo segue uma reação de primeira ordem. Acho que até a infecção por coronavírus segue uma equação de primeira ordem. Enfim. Então, se a gente for comparar essa equação aqui com uma equação da reta, né, qual é a relação que a gente tem? A gente tem que o ln da concentração de A é proporcional a T. Ao contrário da... Deixa eu voltar tudo aqui. A lei de velocidade de ordem zero é que o tempo é diretamente proporcional à concentração de A. Para a primeira ordem, o tempo é diretamente proporcional a ln de A. Então, dessa vez, o gráfico que vai dar a constante de velocidade é um gráfico de ln de A em função do tempo. A gente, na parte cinética, a gente sempre faz essa comparação com a equação da reta. Tá? Então aqui está um gráfico mostrando o decaimento da concentração de A em função do tempo, aqui na esquerda. Então, o decaimento exponencial do reagente, uma reação de primeira ordem. Quanto maior a constante de velocidade da reação, mais rápido o decaimento. Né? Então aqui a gente tem uma reação com uma constante de velocidade bem pequenininha, está decaindo bem devagar. E à medida que a gente vai aqui para essas outras curvas, né, a constante de velocidade aumenta. Então, com uma constante de velocidade alta, a concentração de A cai bem rapidamente com o tempo. Né? Então, já fica aí o registro, né? Quanto maior a constante de velocidade, mais rápido a espécie decai, né? mais rápido a espécie é consumida com o tempo. Então, e aqui é um gráfico que eu havia dito, né? Do ln da concentração em função do tempo.
Determinação da velocidade da reação de uma reação de primeira ordem. Uma linha reta é obtida quando o ln da concentração é plotado em função de t. A inclinação é menos a constante de velocidade. A inclinação negativa, né? Por isso que está caindo assim, não para cima desse jeito. Né? A estrutura mostrada é do propanolol, um dos primeiros bloqueadores beta. Isso aqui é um exemplo também bem aplicado para a área de vocês. Então essa é a primeira ordem. Tá? Outra coisa que a gente pode definir é o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo que leva para a concentração da espécie decair à metade de seu valor inicial. Então, para uma reação de primeira ordem, qual é o tempo de meia-vida? Bem, a gente pega aquela equação que dá a concentração de A em função do tempo e a gente substitui a concentração de A para a concentração de A0 sobre 2, né, que seria a concentração inicial, a metade da concentração inicial. A gente está substituindo A aqui por A0 sobre 2. E o tempo a gente está chamando de T de 1 meio, que seria o tempo de meia-vida. Então, se a gente remanejar essa equação, né, aqui vai ficar ln de 1 sobre 2, menos ln de 1 sobre 2, se a gente passar um menos para cá. Né, e a gente pode fazer isso, não é nenhuma bruxaria, tá? Se botar o cara aqui de cima para aqui de baixo para cima, a gente troca o sinal da ln, vai ficar ln de 2. Então, k vezes tempo de meia-vida é igual a ln de 2. E a gente tem finalmente que o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem, né, é igual a ln de 2 dividido pela constante de velocidade. Percebam que o tempo de meia-vida independe da concentração da espécie, né, da concentração inicial da espécie envolvida. Simplesmente ln de 2, que é um número, né, é 0,609, eu acho, dividido pela constante de velocidade da reação. E daí, quanto maior a constante de velocidade da reação, menor o tempo de meia-vida, né, mais rápido decai a espécie, que faz sentido com o que eu havia falado ainda há pouco. Né? Enfim, então aqui a gente tem dois gráficos ilustrando esse conceito. Né? Aqui a concentração molar da hemoglobina ativa depois de uma sucessão de meias-vidas. Então aqui a gente tem a concentração inicial de hemoglobina, daí a gente tem aqui o tempo que leva para decair a metade da concentração. Né? Daí a gente leva o mesmo tempo para cair metade da metade, né? E depois para metade da metade da metade leva o mesmo tempo, né? A gente tem sempre a mesma relação, né? De acordo com a constante de velocidade da reação. Então aqui ilustra melhor esse conceito, né? Em cada período sucessivo de duração de tempo de meia-vida, a concentração de um reagente em uma reação de primeira ordem decai para metade de seu valor ao começo daquele período. Né? Depois de n tais períodos, a concentração é 1 meio elevado a n de sua concentração inicial. Então, intuitivamente, você pode inferir aqui sobre a concentração da espécie usando o tempo de meia-vida. Né? Apesar de eu não recomendar, é melhor botar na fórmula para descobrir essas coisas. Bem, agora uma reação de segunda ordem, né? De novo, admitindo que a reação é do tipo A formando produtos. Então, numa segunda ordem, a gente tem a concentração de A elevado ao quadrado. A gente, de novo, passa dt para cá, A ao quadrado passa para lá, a gente integra essa equação. E a gente tem que a lei de velocidade integrada para uma reação de segunda ordem é 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais Kt. Então, dessa vez, quem tem uma relação linear com o tempo é 1 sobre A. Então, um gráfico de 1 sobre A em função do tempo vai dar uma reta. E temos a concentração de A. A gente tem a concentração de A no tempo t é igual a A0, né? A concentração no tempo zero, a concentração inicial, dividido por 1 mais Kt vezes A0. Então, aqui tem alguns gráficos, né? Aqui é a variação da concentração com o tempo de um reagente em uma reação de segunda ordem. Então, de novo, né, quanto maior a constante de velocidade, mais rápido é o decaimento. De novo, ilustrando, né, que 1 sobre a concentração de um reagente em função do tempo para uma reação de segunda ordem, a gente obtém uma linha reta e a inclinação é a constante de velocidade. O que é feito na prática? Né? Se a gente tem a gente mede a concentração de uma espécie em função do tempo e a gente não sabe a ordem da reação, o que a gente faz na prática? A gente testa, tentativa e erro. Primeiro faz o gráfico de A em função do tempo. A gente tem várias medidas de A em função do tempo. Se der uma linha reta, é uma reação de ordem zero. Se não der, a gente parte para fazer um gráfico de ln de A em função do tempo. Se der uma linha reta, é uma reação de primeira ordem. Se não der, a gente parte para a próxima. Que daí seria o gráfico de 1 sobre a concentração de A em função do tempo. Se der uma linha reta, é uma reação de segunda ordem. Se não der, não é. Então é um procedimento de tentativa e erro. Tá? Se a gente não conhece a ordem da reação, a gente tem que plotar esses gráficos daí pela linearidade da reta, né? Quanto mais linear for a reta, a gente pode decidir se um processo é de primeira,
segunda ordem ou de ordem zero. Na prática é assim que se faz, tá? Parece meio estranho esse método, mas é assim, a gente vai comparando o gráfico de um com o outro. O tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem pode ser reduzido, igual eu fiz por causa da primeira ordem, né? Substituindo essa consideração por A0/2, mas aqui já está o resultado final. O tempo de meia-vida para uma reação de segunda ordem, dessa vez, depende da consideração inicial da espécie. Né? É 1 sobre a constante de velocidade vezes a consideração inicial da espécie. E aqui está o gráfico do decaimento da consideração de A em função do tempo. Né? Embora o decaimento inicial de uma reação de segunda ordem possa ser rápido, então aqui chega a ser até mais rápido que de primeira ordem, depois a consideração se aproxima de zero mais lentamente que em uma reação de primeira ordem, com a mesma velocidade inicial. Então, se a gente tem um reagente, né, e comparar o processo de primeira e segunda ordem, no processo de primeira ordem o decaimento é mais rápido que o processo de segunda ordem. Então, só para finalizar, né, enfatizar de novo, se a gente tem os dados da concentração de uma espécie em função do tempo, se a gente usar as leis de velocidade integrada para determinar se o processo, por exemplo, de primeira ou segunda ordem, a gente faz esses dois gráficos aqui. Para ver se é de primeira ordem, a gente faz o gráfico do ln da consideração em função do tempo. E se for de primeira ordem, vai dar uma linha reta, né? O ajuste linear aqui do gráfico vai dar uma linha reta, e a constante e a inclinação da reta, o coeficiente angular, vai dar menos a constante de velocidade da reação. Ou a gente faz o gráfico, né, de 1 sobre a concentração da espécie em relação ao tempo, e a inclinação da reta vai dar a constante de velocidade. Na verdade, a gente primeiro faz esse, né? Se der uma reta, a gente pode ficar contente com a reta e descartar já o processo de segunda ordem. Ou se não dá uma reta muito boa, a gente faz o gráfico de 1 sobre a concentração em função do tempo e vê qual dos dois tem uma melhor reta. Né? Daí, como é que a gente decide qual dos dois tem a melhor reta? Né? Bem, daí depende do método de análise. Né? Um dos métodos que vocês provavelmente devem conhecer ou vão conhecer de certeza é o método dos mínimos quadrados, né? Para ajustar a reta aos dados que a gente tem. Aí vai ter por exemplo, quando a gente faz o ajuste de mínimos quadrados na calculadora ou em algum software, né, algum programa, a gente tem um valor de R ao quadrado, né, que dá quão bom é o gráfico. Né? Então, uma maneira de comparar se um gráfico é melhor que o outro é esse valor de R ao quadrado. Mas depende da maneira que você vai ajustar o gráfico, né, que você vai montar o gráfico. Mas a gente decide, nesse caso aí, se a reação é de primeira ou segunda ordem, analisando a linearidade da reta, né? Se a reta é uma boa reta ou não é uma boa reta.